Saudações amigos e alunos do NEAF. Tudo bem com vocês? Vamos para mais um Top Atualidades? Então vamos para mais um Top Atualidades, que está entrando aí na sua telinha com o professor Marcos, material da Raquel Basiloni. Este top que vai de 9 a 15 de setembro e vai abrir com Mundo Política. Vamos falar, Estados Unidos formam coalização para deter milícia. Então você já deve estar sabendo qual é a milícia que vamos tratar, né? Novamente, o Estado Islâmico, que está ali ocupando uma área do Iraque e da Síria, que já degolou mais um prisioneiro, né? O último agora foi um inglês, já são 3 pessoas degoladas e devidamente gravadas e colocadas para o mundo inteiro assistir. Nos 2 primeiros foram citados citado o presidente Obama e agora foi citado Cameron, que é o primeiro-ministro da Inglaterra. O governo americano, como você está vendo aí no texto, conseguiu nesta quinta-feira o apoio de 10 países árabes para formar uma coalização na ofensiva contra a milícia radical Estado Islâmico. Inclusive eu tenho aqui, mais um slide legal para você ver de que lado estão. Então, como já foi dito, são 10 países árabes que vão formar essa coalizão. E outro detalhe é que o centro de treinamento para as tropas será na Arábia Saudita. Uma questão curiosa é que Obama sempre pautou seu governo para retirar tropas do Oriente Médio e ele agora fica numa situação, numa corda bamba, porque por um lado tem que agir, porque senão o Estado Islâmico tende a crescer. Por um outro, tem que manter a sua promessa em dia, que é retirar tropas, como ele já fez do Iraque, e tirar agora do Afeganistão. Então fica aí uma situação um pouco crítica, né? Obama, que vale a pena eu também lembrar você, ele tem hoje desaprovação do seu governo, né? Entre os eleitores são 54% que desaprovam o governo de Obama. Os republicanos, porque nós vamos ter eleições agora em novembro para o Legislativo e a eleição para o Senado. E pode ser que, pela primeira vez, desde que Obama assumiu a presidência dos Estados Unidos, ele perca maioria no Senado. Então eu estou ligando este fato, que as eleições legislativas e a questão da desaprovação do governo de Obama com essa situação que você viu do Estado Islâmico. Por quê? Porque é assim que a gente tem que aprender a ver atualidades, ok? É importante sempre você estar focando esse problema do Estado Islâmico e também acompanhando a situação do governo de Barack Obama, que não anda muito bem, ele que já não tem no Congresso americano, né? Lá, se você for pegar ali a Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, o partido do Obama, que são os democratas, não tem maioria. Agora, se ele perde maioria no Senado, então o Obama vai ter que governar por decreto. Então, são situações que é legal você amarrar uma com a outra, assim como a gente começou aqui a trabalhar essa questão do Estado Islâmico. E como eu lembrei, os treinamentos serão na Arábia Saudita. E só um outro detalhe importante também para que você não perca na pesquisa. A Rússia não está concordando com isso que você está vendo aí na sua telinha. Isso. Por quê? Membro do Conselho de Segurança da ONU permanente, a Rússia quer que esse tipo de ação que o governo americano, o governo inglês e com apoio do governo da França também estão tomando a iniciativa, não deixe de passar pelo Conselho de Segurança. Porque, obviamente, no Conselho de Segurança a Rússia vai vetar essa iniciativa, já que ela, a Rússia de Vladimir Putin, é o principal apoiador da Síria, né, de Bashar al-Assad, lá
no Conselho de Segurança da ONU. Legal? Então, tá aí essa questão e vamos para a próxima. Catalunha quer pegar carona no plebiscito de separação escocês. Isso. Então, eu estou colocando aí para você dois assuntos importantes. O da questão da separação da Escócia do Reino Unido, cuidado, viu, candidato, essa questão da Escócia, é para que ela, a Escócia, deixe de fazer parte do Reino Unido e não da Inglaterra. São coisas que vai causar uma confusão muito grande para quem não estiver bem afinado aí com o assunto. O que a Escócia quer é decidir, num plebiscito, se continua ou não dentro do Reino Unido, ok? Mas isso é um assunto que eu quero falar a semana que vem, já que o plebiscito escocês é para o dia 18. Então, vamos falar então de um assunto que também a gente vai ter que tratar aqui futuramente, que é essa questão da Escócia, ou perdão, da Catalunha. Então tá aí, ó, nesta quinta-feira, 11 de setembro, milhares de catalães foram às ruas para comemorar o Dia Nacional da Catalunha, ok? E para reivindicar um plebiscito marcado para daqui a 2 meses sobre a independência desta região da Espanha. Então tá aí mais um probleminha separatista. Cuidado com essa palavra, separatista. Não vá pensar que isso é só problema lá da Ucrânia com os russos separatistas. Você está vendo aí que tem a Catalunha e também essa questão da Escócia, como eu falei aqui no início do assunto. Nós temos aí a questão da Catalunha. Estamos colocando aqui para você no mapa, para você fixar, tá vendo aí? Portugal, Espanha, Península Ibérica. Isso, a Península Ibérica, com destaque para a Catalunha. Catalunha que foi anexada pela Espanha no século XVIII por Felipe V da Espanha, né? conhecido também como Felipe d'Anjou, ok? Felipe d'Anjou, isso, Felipe V da Espanha, foi ele que anexou a Catalunha no século XVIII, e de lá para cá, os catalães sempre procuram ser um país independente, coisa que os governos da Espanha, principalmente o ditador Franco, isso lá, né, um pouquinho antes da Segunda Guerra e depois da Segunda Guerra Mundial, não queria nem que a língua catalã fosse falada entre os cidadãos. Então, é lógico que a Catalunha ela tem aí uma certa autonomia, que depois quando você for pesquisar você vai descobrir, mas cuidado, a gente fica aí falando de separatistas, não é? Ligando isso só aos russos, então agora nós vamos ter aí a questão da Escócia e a questão da Catalunha, como você já viu, que trataremos com certeza futuramente. Legal? Continuando o nosso top atualidades de 9 a 15 de setembro, Brasil Política, Justiça reabre processo que investiga a morte de Rubens Paiva por militares. Segunda turma especializada do Tribunal Regional Federal, TRF, do Rio de Janeiro, decidiu nesta quarta, por unanimidade, restabelecer a ação penal e retomar o processo que apura a morte e desaparecimento do deputado federal Rubens Paiva. Isso lá em janeiro de 1971. E aí, candidato, você tem que tomar cuidado também, porque que isso envolve o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, envolve a questão da anistia lá de 1978. Seria bom você que vai fazer o TJ, por exemplo, ficar esperto com esse tipo de questão, porque isso envolve questão de direitos, questão dos direitos humanos, que é a Comissão da Verdade, a questão, né, a interpretação da lei, como está fazendo aqui
como você está vendo aí no slide, a segunda turma especializada do Tribunal Regional Federal, que está fazendo uma outra interpretação. Inclusive, os crimes cometidos contra a humanidade não podem ser abraçados pela lei da anistia. E quem que afirmou isso? A procuradora Silvana Battini. Guarda bem esse nome, candidato, Silvana Battini. Para ela, os crimes cometidos contra a humanidade não podem ser abraçados pela lei da anistia. Ok? O crime não precedeu porque o corpo de Rubens Paiva não apareceu, afirmou o desembargador Messotti Azulay. Isso, eu estou citando isso para você porque são interpretações, eu não sou, como você sabe, da área de direito, mas para você que vai fazer um concurso e tem que ter uma ampla visão disso, entender como é que está sendo interpretado, porque é lógico, os advogados de defesa vão alegar a lei da anistia, mas como você já percebeu, você tem gente aí, como é o caso da Silvana Battini, que diz que não, a questão da anistia não pode, vamos dizer assim, inocentar os crimes contra a humanidade. E o Messotti Azulay já diz que, como o corpo de Rubens Paiva não apareceu, o crime não prescreveu. Outro detalhe, você lembra do Paulo Malhães? Lembra, candidato, do Paulo Malhães? Isso, ex-coronel do Exército, que assumiu isso, ele deu, né, ele foi convocado pela Comissão Nacional da Verdade e deu depoimento na boa, falou, olha, prendi, torturei, matei, sumi com os corpos de vários presos políticos, isso Paulo Malhães. Isso ele fez tranquilamente, cabeça tranquila, isso ele fez lá em abril, agora de 2014, certo? E aí o que acontece? Quando Paulo Malhães disse isso para a Comissão Nacional da Verdade, e eu falei abril, né? Não, é março, ele disse isso em março, em abril ele foi encontrado morto. Se você esqueceu, então depois você procura no nosso top aqui no YouTube que você vai achar. O de março eu falando do depoimento do Paulo Malhães e em abril eu também comentando que ele foi encontrado morto, e que para a Comissão Nacional da Verdade isso foi queima de arquivo. Então cuidado, liga esses fatos, tudo isso, essa questão do Rubens Paiva que você está vendo aí quando era deputado, ainda vivo. Legal, candidato? Outro assunto. Servidor do Planalto fez alterações em perfis de jornalistas. Quais jornalistas? Você está vendo aí, né? Você está vendo, então, a Miriam Leitão, aí à tua esquerda, e o Carlos Alberto Sardenberg, que inclusive fala na CBN. Isso, os dois tiveram seus perfis alterados, não é? Por um funcionário chamado Luiz Vieira Filho. Ele é um funcionário comissionado do Ministério do Planejamento. Ele fez isso em 2013, tá? Quando ainda era lotado na Secretaria das Relações Institucionais. Ele alterou, assumiu que foi ele que alterou os perfis da Miriam Leitão e do Sardenberg, e agora ele vai ter que responder por isso. O PT, né, através de Dilma Rousseff, a presidente, havia dito que isso não tinha acontecido, mas acabou sendo revelado, e inclusive o Luiz assumiu a autoria disso. Então, cuidado, porque isso pode cair para você na sua... Bem, então vamos resolver o desafio da semana passada que eu deixei para vocês. Entrando aí na tela a questão, o Brasil agora é um exemplo positivo para os ambientalistas. Nos últimos anos, o país reduziu em 80% de emissão do CO2. Ao poluir menos, se transformou em modelo mundial.
ao mesmo tempo deixou de lado algumas questões importantes, como o cuidado com a fauna e com os recursos hídricos. Esta afirmação está certo ou errado? E aí, candidato? Essa afirmação está certa. Está certo sim, viu? Vamos ao argumento? Estou deixando então aí o argumento para você, lembrando, isso é muito importante, lembrando, se a frota de automóveis no Brasil só cresce, a emissão de CO2, pelo contrário, tem diminuído. Tem diminuído por questões, né? Por exemplo, agora os carros a frota nacional está mais moderna, com maior e melhor tecnologia. Então, apesar da frota nacional estar crescendo, a emissão de gases, por exemplo, de CO2 tem diminuído. Então, isso é um dos motivos que a gente aqui coloca nessa questão, que o Brasil é um exemplo positivo, não é? Outra coisa, outra questão é não só a inovação, mas, por exemplo, o Ministério de Tecnologia tem apontado isso. O Brasil, por ter diminuído, aumentado a frota e melhorado a tecnologia dos automóveis, tem sim diminuído a emissão de CO2, além de que o Brasil também tem combatido o desmatamento. O desmatamento no Brasil tem caído, isso também fez com que a emissão de CO2 tenha diminuído no Brasil. Agora, pelo contrário, infelizmente, a questão da fauna e dos recursos hídricos não tem tido o mesmo cuidado, principalmente na questão dos recursos hídricos, como é o caso aqui do estado de São Paulo, né? A grande São Paulo, como você tem acompanhado, mesmo para você que não é aqui da cidade de São Paulo, do estado, com certeza está ouvindo falar da maior seca da história, não só da grande cidade, da grande capital, né, da grande São Paulo, como do próprio estado e em outras regiões também. O Brasil está penando com essa questão dos recursos hídricos. Então, por isso que esta afirmação está. E agora vamos ao desafio dessa semana, tá bom? Neste ano de 2014, o Brasil vai completar 10 anos de permanência no Haiti como líder das tropas de paz da ONU. O governo brasileiro já demonstrou que, passados todos esses anos, a missão brasileira está completa e, sendo assim, deseja a retirada das tropas de paz do país caribenho. Aponte a alternativa correta. Alternativa A. Como líder das tropas de paz da ONU, o Brasil pode decidir pela saída ou permanência no Haiti. Alternativa B. O Brasil pode sim decidir pela sua saída do Haiti, mas a permanência ou não das tropas de paz é decisão do Conselho de Segurança da ONU, CSO. Alternativa C. O Brasil já deixou claro sua decisão de saída neste ano de 2014, assim como a ONU também demonstrou que o Haiti pode dar continuidade ao seu governo. Alternativa D. O Brasil já comentou sua saída do Haiti e o Conselho de Segurança da ONU, seguindo a análise do Brasil, deseja a retirada das tropas de paz do país caribenho. E alternativa E. O Brasil não demonstra querer sair do Haiti antes de 2016. O Conselho de Segurança da ONU, concordando com o Brasil, também espera uma retirada somente depois das eleições de 2016 no país caribenho. E esperando que você tenha gostado de mais esse top, e também estou aqui, não é, como sempre, para afirmar que tenha uma boa semana, uma semana de estudos, e espero vê-lo a semana que vem com esse mais novo desafio bem resolvido, ok? Um grande abraço a todos e até a próxima.